Olá, hoje nós vamos para o capítulo 38 do livro do profeta Isaías. Você sabe que a gente tem feito nesses últimos capítulos, e assim será até o capítulo 39, todo um resgate histórico e praticamente é uma repetição do segundo livro dos reis, principalmente ali dos capítulos 18, 19 e 20. Hoje, preste atenção, hoje a gente vai falar sobre a doença e a cura do rei Ezequias. É importante lembrar que nós estamos aí sofrendo essas ameaças do rei da Síria, você já percebeu comigo. O rei da Síria tenta fazer o cerco, já ameaçou várias vezes o rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu já a delegação do rei da Síria e disse que não, consultou Isaías. Isaías veio com a palavra de Deus dizendo que nada aconteceria, como nada aconteceu mesmo. O rei da Síria se retirou de Jerusalém e nós vemos aí que a Jerusalém não foi invadida. Mas agora vai acontecer uma coisa muito grave o que é? O Ezequias, o rei Ezequias, um bom rei, vai ficar doente, né? Muito doente mesmo, doente para morrer. E ele vai fazer toda uma oração, uma súplica ao profeta para obter esta cura. E realmente vai obter. Agora preste atenção, nós estamos terminando praticamente esse primeiro Isaías. O que é o primeiro Isaías? O primeiro Isaías vai do capítulo 1 ao capítulo 39, nesse período antes do exílio. O que vai acontecer com Judá agora? Você sabe que o reino do norte já foi levado, deportado e já foi todo invadido pela Síria. O que vai acontecer daqui para frente, alguns dias aí, será que o reino do sul, Judá, ele também chegará ao seu declínio, né? Vai chegar ao declínio do reino do sul e eles serão levados para o exílio. O período que nós chamamos de primeiro Isaías compreende do capítulo 1 ao capítulo 39, esse período pré-exílio da Babilônia. Depois nós vamos entrar no segundo Isaías, a partir do capítulo 40, que é o período do exílio. Tá bom? Então vamos lá? Eu quero que você dê um like no vídeo, é só dar um like no vídeo aqui. Quero que você compartilhe esse vídeo e quero que você também possa chamar outras pessoas para fazer essa caminhada de fé mesmo com a gente. Deixa eu explicar a você que está me assistindo aqui nesse vídeo pela primeira vez. Eu quero você lendo comigo todos os livros da Bíblia, todos, com inteligência, com clareza, com fundamento. Por isso que a gente faz um capítulo por dia. Você pode ler todos aqui nesse canal aqui você vai encontrar as playlists, todas as playlists de todos os livros que nós já lemos, desde o livro de Gênesis. Pode pegar aí e vir comigo aqui, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Esse relato, deixa eu te dizer, eu acho até importante, este relato é o relato do segundo Reis, capítulo 20. Se você, depois de ler esse texto comigo, se você quiser, vá lá, pega o vídeo do segundo do segundo livro de Reis, capítulo 20. É muito interessante fazer essa comparação. É praticamente uma repetição. Algumas coisas mudam um pouquinho, mas é praticamente uma repetição do segundo livro de Reis, capítulo 20. Bom, vamos lá. Naquele tempo, Ezequias esteve doente, quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Eis o que disse o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não te restabelecerá. Então, Ezequias voltou-se para a parede e se pôs a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade de todo o coração, segundo a vossa vontade, e chorava abundantemente. Depois a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nesses termos: vai dizer a Ezequias: eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Prolongarei tua vida por 15 anos.
Eu te livrarei, a ti e a esta cidade, das mãos do rei da Síria. Protegerei esta cidade. Isaías disse então: que tragam um cataplasma de figos para aplicar sobre a úlcera, e Ezequias sarará. Ezequias disse: que sinal me garantirá que eu tornarei ao templo do Senhor? Eis o sinal da parte do Senhor para convencer-te de que cumprirá a promessa. Farei a sombra recuar os 10 graus que o sol já lhe fez descer no relógio solar de Acás. E o sol voltou 10 graus para trás. Aqui nós temos uma oração de Ezequias. Poema composto por Ezequias, rei de Judá, quando esteve doente e se restabeleceu. Eu dizia: é necessário, pois, que eu me vá no apogeu da minha vida. Serei encerrado por detrás das portas da habitação dos mortos, durante os anos que me restariam viver. Eu dizia: não verei mais o Senhor na terra dos viventes, não verei mais a luz entre os habitantes do mundo. Arrancam as estacas de meu abrigo e arrebatam-me como uma tenda de pastores. Como um tecelão, enrolam a tela da minha vida, depois cortam-lhe o laço. Dia e noite estou desamparado. E grito até o amanhecer. Como o leão, quebro-me todos os ossos. Como andorinha, dou gritos agudos e gemo como a pomba. Meus olhos se cansam de olhar para o alto. Senhor, estou em agonia, socorrei-me. Para que falar assim? Quer dizer-lhe uma vez que é Ele mesmo quem assim o faz? O tempo que me resta eu o arrasto vivendo em amargura. Restituí-me a saúde, fazei-me viver. Eis que meu sofrimento se mudou em conforto. Vós preservastes minha vida do túmulo onde se apodrece e lançastes para trás de vós todos os meus pecados. Com efeito, não é a morada dos mortos que vos louvará, nem a morte que vos celebrará. O que desce à sepultura não espera mais em vossa bondade. Quem está vivo, somente quem está vivo, pode louvar-vos, como eu o faço hoje. O Pai dá a conhecer a seus filhos a vossa fidelidade diante da casa do Senhor. Senhor, dignai-vos a nos salvar, e nós faremos soar a corda dos nossos instrumentos todos os dias de nossa vida. Muito bem, vamos entender isso aqui. Primeiro eu queria que você entendesse que este texto, ele repete, como eu lhe disse antes, o segundo livro de Reis, capítulo 20. Ezequias passa por uma doença muito grave, e pela descrição da Bíblia, essa doença lhe causa úlceras, né? Feridas ali. Ezequias consulta o profeta diz assim: você vai morrer. Isaías é bem franco, né? Você vai morrer. E o Ezequias entra em desespero e começa a pedir: não, por favor, lembra a Deus que eu tenho andado diante de vós e tal. Pede, aí depois disso, o Ezequias, né, ele pede praticamente a intercessão do profeta Isaías. Né, ele pede a intercessão do profeta Isaías e chora abundantemente, pedindo para que Deus cure. Depois disso, o profeta Isaías volta para ele e fala: Deus ouviu suas preces, Deus ouviu e vai acrescentar à sua vida mais 15 anos. E aí, Ezequias fala: mas que sinal que eu posso ter de que isso vai acontecer? E aí acontece o grande sinal do relógio de Acás. É muito interessante, do relógio de Acás. Acás tinha feito um relógio de sol
mais ou menos, hoje nós temos muitos desses reloginhos de sol, né, que vende nessas cidades históricas. Lá em Minas tem muito em Tiradentes, uns reloginhos de sol assim, que vai marcando pelo sol, que é baseado no relógio de Acás. O relógio de Acás era mais ou menos baseado em degraus, onde o sol pegava e ia com a sombra marcando o tempo. É uma coisa básica, né? Você faz coloca os graus ou degraus, né? E coloca ali o ângulo que o sol vai bater e você vai marcando a hora assim. Assim era o relógio de Acás. O relógio de Acás que marcava as horas. E aí, o que aconteceu? Deus atrasou o relógio de Acás em 10 graus, né? Houve um milagre que aconteceu. Então, o sol já tinha ido do 10 graus para frente, ele voltou 10 graus ali. E esse foi o grande sinal. E o grande sinal como quem dá para Ezequias mais um tempo para ele viver melhor e fazer melhor. E aí Ezequias eleva a Deus uma grande oração. Na verdade, ele tem aqui elementos de salmos onde ele reza diante de Deus agradecendo. É muito bonito mesmo. Essa doença de Ezequias, essa súplica de Ezequias e essa cura de Ezequias é coisa muito bonita mesmo. Porque tem vários elementos assim que tem que ser levado em conta. O fato de Ezequias ir até o profeta, o fato de Ezequias pedir que o profeta possa interceder por ele, né? Deus escuta a oração de Ezequias, né? E Deus cura Ezequias. É muito bonito isso, muito bonito. Vamos lá, deixa eu só duas coisas aqui que eu tenho que falar para vocês. O versículo 9 começa o chamado poema de Ezequias, que na verdade é a grande oração que Ezequias faz. Mas eu acho importante lembrar o seguinte, esse poema aqui, essa oração em forma de poema, na verdade uma oração em forma de poema, não aparece lá no texto do segundo livro de Reis, isso é importante você lembrar. Lá no segundo livro de Reis não aparece, né, assim, em forma desse salmo. Mas na verdade esse texto aqui, se você leu comigo agora e se você ler de novo, você vai perceber que trata-se de um salmo. Talvez o Salmo 5 e o 29 aí, Salmo 5 ou 29. Tem várias coisas do Salmo 5, tem várias coisas do Salmo 29. Então, na verdade, aí uma oração feita a partir dos Salmos, principalmente do Salmo 5 e do Salmo 29, que Ezequias eleva a Deus, tá bom? Nesta oração tem algo que eu queria lembrar para você aqui, ó. O salmo ou a oração de Ezequias fala: com efeito não é a morada dos mortos que vos louvará, nem a morte que vos celebrará. O que desce à sepultura não espera mais em vossa bondade. Eu acho importante lembrar que naquela época, naquele tempo, se encarava a morte como uma separação de Deus. É justamente o contrário, né? A morte, né, segundo o que o cristianismo nos fala, é justamente o contrário. É uma comunhão com Deus, mas naquela época eles achavam que a morte era uma separação radical de Deus. E eles pensavam que a morada dos mortos seria um lugar sobre o qual o Senhor, como Deus, não reinasse. Mas é justamente o contrário. A morte é justamente o lugar para eu entrar em comunhão com Deus, né? E é esse texto hoje muito bonito, e eu queria lembrar para você o seguinte: a oração de Ezequias é uma oração muito nossa, muito nossa. Primeiro porque a gente pede sim a intercessão, né? Pede a intercessão dos santos, pede a intercessão de alguém que reze por nós. É o que Ezequias faz com o profeta. Pede ao profeta, né? Ao profeta Isaías, para que peça a Deus, para que clame a Deus. Olha que bonito, olha aí como que a Bíblia sempre fala da questão da intercessão. Olha aí, tá vendo? Por isso que a gente não pode ser leviano e negar a intercessão, né? Tem gente que fala assim: ai, vocês católicos foi rezando para os santos. É bíblico, gente, é bíblico. Fazer o quê? Eu rezo diretamente com Deus. Pode rezar diretamente com Deus. Ezequias pede ao profeta, o profeta pede a Deus, né? Deus escuta, né, a oração de Ezequias, escuta o clamor do profeta também e dá ao profeta, aí dá a Ezequias mais 15 anos. É interessante lembrar, a oração tem poder, gente.
A oração tem poder. Ezequias se apresenta diante de Deus e fala, olha, eu quero mais tempo, eu quero ser curado, eu quero ser curado. E Deus olha para Ezequias e concede a ele a cura. Por isso a gente nunca deve deixar de rezar, nunca deve deixar de pedir e nunca deve deixar de acreditar. Assim como Ezequias acreditou, assim como Deus foi fiel a Ezequias. Tá bom? Faça isso mesmo nas suas orações. Tenha essa mesma fé, obstinação e persistência do rei Ezequias. Et cruce in Domine, fugit partis adversa, vite teleo detribuiuda radix David. Aleluia.